Olá, viajante! Bem-vinda ao nosso canal, bem-vinda ao Mundes. Se você chegou aqui, provavelmente você está pensando em viajar e não está querendo passar nenhum perrengue com a língua. Não está querendo correr nenhum risco de passar fome porque não conseguiu pedir alguma coisa, ou na hora de passar na alfândega, não correr nenhum risco de ficar preso ali por não saber falar alguma coisa. Bom, no nosso canal a gente vai liberar algumas aulas do nosso módulo inicial, que é a parte de introdução. Então tem algumas coisas básicas da língua que você vai precisar aprender antes de começar a entrar mesmo nesses pontos que deixam todo mundo um pouquinho mais preocupado, como a alfândega ou na hora de pedir uma comida no restaurante ou até na hora do check-in no hotel. Bom, aqui você vai conhecer algumas coisinhas como palavrinhas básicas que vão te ajudar no dia a dia para você ser mais gentil, como um good morning, e até algumas palavrinhas que vão te ajudar a falar de uma forma mais fluente. Bom, espero que você goste e aproveite essa nossa parte gratuita do nosso curso de línguas, do nosso curso de inglês para mulheres viajantes. Aproveite, não se esqueça de se inscrever porque a gente vai soltar sempre alguns vídeos com algumas dicas, não só de inglês, como de italiano, espanhol e alemão, e aproveite o conteúdo. Tchau, tchau! Hi, what's up? Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre palavrinhas que elas preenchem o espaço enquanto a gente está pensando. São algumas palavrinhas que a gente chama de filler words. Filler words é exatamente isso que a primeira palavrinha fala, filler. Ela está preenchendo um espaço vazio. É aquele tempinho que a gente fica com aquele silêncio, tentando pensar numa resposta e coloca uma palavrinha. Tipo o tipo em língua portuguesa, quando a gente pensa para continuar a nossa ideia. Eu vou falar para vocês algumas das palavrinhas que a gente usa em língua inglesa. Elas são super comuns, principalmente com quem é nativo, e se a gente tira ela da frase não vai fazer diferença nenhuma. Vai continuar o mesmo sentido. É realmente para dar um tempinho para a gente respirar e continuar falando. Eu vou continuar como se fosse a conversa que a gente estava tendo na outra aula, como se fosse uma continuação da nossa small talk, uma apresentação. E aí já não vai ficar uma conversa tão curtinha, vai ficar uma conversa um pouquinho maior e demonstrando um pouquinho mais de interesse pela outra pessoa. Combinado? Vamos lá? A primeira palavrinha que eu vou mostrar para vocês, as duas primeiras palavrinhas na verdade, é o and then, que é quando a gente conecta uma ideia à outra, quando a gente vai contar uma história. Então, por exemplo, você está conhecendo uma pessoa e você vai contar uma história que aconteceu com você. A história é super simples e você precisa conectar uma ideia à outra. Por exemplo, I went to the park and then I saw a dog. Eu fui para o parque e eu vi um cachorro. Você poderia falar só assim. I went to the park and I see a dog. Pronto. Eu fui para o parque e vi o cachorro. Mas às vezes a gente coloca um and then para dar um suspense, uma emoção e conectar uma coisa na outra. Então, eu vi um cachorro. É só isso. É muito simples e dá um pouquinho mais de fluência. A próxima palavrinha que a gente vai aprender é o like, o nosso famoso tipo. O like também, ele é mais para conectar uma ideia na outra, para dar aquele tempinho, aquela respirada e você continuar falando. Vou falar um exemplo para vocês que se vocês tirarem o like também daria para continuar. Because I was I was at the mall and I was like saw a dress and I was like love it. Se você tirar, a frase inteira ficaria: eu fui até o shopping e eu vi um vestido. Se você tirar o like, é simplesmente isso que vai ficar. Mas como eu tava pensando no que eu ia falar, eu coloquei o like no meio e tá tudo bem. Lógico que agora eu usei em excesso. Tudo que em excesso não é tão legal, mas você pode continuar usando, principalmente quando você estiver pensando numa resposta. Agora eu tenho uma que é uma afirmação no final, que você não precisa usar também, mas ajuda muito quando você está querendo mostrar uma ideia, mostrar que você gosta muito daquilo e que você está muito seguro em relação àquilo. A próxima palavrinha é uma palavrinha quando a gente vai usar para afirmar alguma ideia, para confirmar aquilo que você está falando. Vou falar uma frase. Traveling is amazing, right? Eu estou confirmando essa ideia. Viajar é incrível, certo?
Então essa é a primeira coisa que a gente vai pensar. O right, ele é para afirmar uma ideia. A gente está confirmando aquilo que a gente está pensando. Próxima palavrinha é o well. O well a gente vai usar quando a gente estiver pensando em alguma coisa ou até como uma resposta. Por exemplo, do you like traveling? Well, I don't like, I love. Deu para entender um pouquinho? Você gosta de viajar? Bem, eu não gosto, eu amo. Então essa é uma palavrinha que a gente usa nesse sentido. Dá pra gente responder e dá pra gente colocar tempinho pra gente pensar antes de uma resposta. Uma próxima palavrinha, na verdade 2 palavrinhas, é o you know. You know. Muitos americanos, muitas pessoas nativas da língua falam isso no final de uma frase. Então, por exemplo, I really like traveling, you know. É tipo você entende? É tipo, eu já tô usando filler words em português. É uma palavrinha que você vai colocar para confirmar uma ideia. Para você perguntar se a pessoa sabe o que você está falando. You know. A outra palavrinha é o nosso ok. Ok a gente usa muito em português, que é um tipo ok, tudo bem, e segue em frente. O ok serve como para preencher também uma frase e também serve como uma resposta. You want to go out later? Você quer sair mais tarde? Ok, é uma resposta super tranquila e que todo mundo acho que já conhece um pouquinho. Bom, essas são algumas das filler words mais comuns. Espero que você goste. Pega para praticar, usa o celular, tenta pensar em situações que às vezes você precisa falar alguma coisa e precisa de um tempinho para pensar. Tenta usar o like na hora de você pensar numa continuação, o and then, quando você está contando uma resposta, o well, que também é um tempinho para pensar, é o nosso bem, you know, para você confirmar, e o right também tem o mesmo sentido. Ok? See you later. Bye bye!